Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa um like. Isso é muito importante, está relacionado à forma como a plataforma entrega esse conteúdo e, claro, eu conto com a colaboração de todos vocês. E bora lá para mais um caso? O caso de hoje é sobre Damares Alexandra Reis Rivas, que nasceu em 4 de janeiro de 2001 em São Vicente, El Salvador, filha de Maria Reis. Esse ano foi muito difícil para moradores desse país, porque houve um grande terremoto em janeiro de 2001 que arrasou praticamente uma grande quantidade de áreas. Vários edifícios vieram abaixo, houve grandes deslizamentos de terras, muitas pessoas ficaram sem onde morar, algumas delas que tiveram mais sorte acabaram morando em pequenas casinhas que mal dava para abrigar da chuva quanto do vento. Então era uma situação complicada para todos ali de uma forma em geral. Maria estava muito preocupada com a sua filha, ela tinha um bebê recém-nascido em novembro e ela estava passando por toda aquela situação. A única coisa que ela sabia é que ela queria condições de vida melhor. Até porque várias regiões de São Vicente não tinham acesso à água potável, além disso não havia tratamento de esgoto e a questão da eletricidade era precário. Só para você ter uma ideia, mais de 900 pessoas morreram em janeiro em decorrência do terremoto, mas ao longo dos meses outras pessoas vieram a óbito em decorrência da falta de tratamento de água. Além disso, as pessoas não tinham o que comer, então elas ficavam vasculhando lixo e até mesmo aquela terra que havia soterrado várias áreas e havia ali ainda uma grande quantidade de restos mortais de animais e de pessoas, então o que eles encontravam para comer estava contaminado, então várias pessoas acabaram sofrendo com várias doenças em decorrência disso. Além de toda essa tragédia, El Salvador é conhecido como um país que tem altas taxas de criminalidade e com todas as consequências desse terremoto, muitas pessoas acabaram se aliando a essas facções com a intenção, talvez, de obter um lugar de pertencimento. Na verdade, essas facções, eles são um grupo muito bem feito, eles acabam apoiando as pessoas que estão inseridas ali. E, claro, quando você não tem comida, você não tem teto, você procura alguém ou algo que possa, de alguma forma, te garantir isso. E uma das formas que eles conseguiam manter todos ali era roubando, assaltando, então existia uma alta taxa de criminalidade. E claro, Maria não ficava feliz com nada daquilo, ela queria uma vida melhor para ela, para sua filha, mas naquele momento ela não tinha opção. Alguns anos se passaram e em 2005 a Maria ela estava em um ponto de ônibus, ela estava aguardando uma condução para ir por trabalho, quando ela avistou um grande grupo desses de facção. Eles estavam indo em direção a um outro ônibus que eles assaltaram e acabaram também vitimizando algumas pessoas. Maria testemunhou tudo aquilo, ela ficou com bastante medo. É claro que ela não foi até a polícia, mas as autoridades acabaram chegando até ela, solicitando que ela desse um testemunho que ajudasse eles a chegar até os bandidos. Maria ficou muito assustada. É claro que ela gostaria de ajudar as autoridades, mas ela sabia que isso poderia colocar a vida dela, a vida da sua filha e a vida dos seus familiares em risco. Sua família se comoveu com toda aquela situação, eles sabiam que era muito perigoso e eles começaram a bolar um plano para proteger Maria. E a única coisa que eles conseguiram pensar naquele momento era que Maria deveria deixar El Salvador e ir para os Estados Unidos. Seria uma ótima oportunidade para ela também refazer a sua vida e quem sabe levar também a pequena Damares. Mas naquele momento Maria deveria viajar sozinha do México para os Estados Unidos, pois ela iria atravessar a fronteira ilegalmente com a ajuda de coiotes, que são homens que são pagos para ajudar essas pessoas a atravessarem a fronteira. Um dia Maria saiu de casa, ela pegou então vários ônibus até chegar ao México. Chegando lá, ela encontrou com essas pessoas que iriam ajudá-la na travessia. Ela andou por 6 dias no deserto, imagina o quanto isso é degradante, foi uma viagem extremamente difícil. Por isso que ela não levou a Damares, ela sabia que seria praticamente impossível fazer aquele trajeto com uma criança pequena de 4 anos. E Damares ficou então aos cuidados de sua avó materna.
Quando Maria chegou nos Estados Unidos, ela foi recebida por alguns parentes que já moravam ali. Ela conseguiu alguns empregos, mas não eram ótimos empregos, até porque ela era uma pessoa ilegal. Então ela estava sempre sendo colocada em empregos que eram bastante degradantes. Ela até conseguiu um emprego como garçonete e ela fazia vários turnos por dia, porque ela precisava se sustentar, precisava mandar dinheiro para sua mãe para que pudesse cuidar da educação da Damares. E além disso, ela também teria que juntar um dinheiro que era para trazer a Damares para os Estados Unidos em algum momento. Depois de um ano nos Estados Unidos, Maria não estava nem perto de juntar 11 mil dólares, que era o dinheiro necessário para trazer Damares. Além disso, havia a questão que Damares era apenas uma criança e ela faria aquela travessia sozinha, e Maria sabia que isso seria muito difícil, até porque é difícil até mesmo para uma pessoa adulta. Cerca de um ano e meio depois que ela estava nos Estados Unidos também, Maria acabou conhecendo um homem com quem ela se casou. E não demorou muito, ela teve 2 filhos. Então a coisa que já era complicada antes tornou-se ainda mais complicada, porque ela precisava mandar dinheiro para a mãe que estava cuidando da Damares e precisava também dar assistência para os filhos dela que ela havia tido ali agora na região dos Estados Unidos. Eu não sei exatamente como funciona, eu já ouvi falar que quando você tem um filho nos Estados Unidos, você acaba ganhando, né, a permissão, você acaba se naturalizando por ter um filho ali. Eu não sei porque ela não usou esse tipo de via, porque se ela se naturalizasse, com certeza ela poderia levar a Damares de uma forma mais fácil, mas eu não sei como exatamente funciona, então essa questão não aconteceu com ela. E ela continuou vendo, né, a sua filha crescendo através de fotos, porque ela nem conseguia ir até a região de El Salvador para visitá-la. Para Damares deve ter sido muito difícil também crescer sem a ajuda da mãe. Ela era criada pela avó, ela tinha ali uma assistência, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, até porque ela também não tinha um pai presente, ela era filha de uma mãe solteira e a mãe agora estava longe. Em 2014, finalmente, Maria conseguiu juntar o dinheiro e ela pagaria a Coyotes para que fizesse a travessia de Damares pela fronteira do México com os Estados Unidos. Seria uma situação bastante complicada, mas Damares queria se juntar à mãe e a Maria também achou que a Damares já estava grande o suficiente, ela já tinha 13 anos, de repente ela poderia fazer a travessia com mais segurança. Até porque ela faria de uma forma diferente. Esse coiote que ela contratou fazia geralmente a passagem ali pelo deserto utilizando o carro, então a Damares não teria que ir caminhando. Mesmo assim, não deixa de ser algo perigoso, porque é sabido que muitos desses coiotes, eles pertencem ao MM, que é a máfia mexicana. E alguns deles já quiseram se dar de espertos e não repassar o dinheiro que eles recebiam das pessoas. Então a máfia foi, sequestrou essas pessoas, tirou a vida delas. Quando tem mulheres, geralmente eles fazem o rapto dessas mulheres e mandam para o sul do México, onde eles a vendem, usam para questão de prostituição. Então sempre há um perigo atrelado a tudo isso. E nunca se sabe o que essas pessoas elas pensam, quais são as coisas que elas estão armando. A questão é que Damares viajou até o México, ela entrou dentro de um carro de um desses homens e foi então em direção até a fronteira. Só que quando eles estavam fazendo esse trajeto, um carro da polícia acabou os abordando e todos eles foram presos. Damares teve muita sorte, ela não se machucou nesse momento, não teve nenhuma troca de tiro, mas ela ficou sob a custódia dessas autoridades até que então eles decidiram que a mandariam de volta para casa em El Salvador. A gente pode pensar que ela tenha ficado traumatizada com tudo isso e depois não tenha querido tentar novamente entrar nos Estados Unidos, mas acontece que depois de 2 dias de volta na casa da avó, a Damares novamente tentou a travessia e sim, dessa vez ela conseguiu e acabou se encontrando com a mãe em Maryland, nos Estados Unidos. A mãe conta que a primeira coisa que a Damares pediu foi para fazer um lanche no McDonald's, porque ela sempre via propagandas do lanche e ela sempre sonhou em se alimentar com um. Assim que se estabeleceu em Maryland, Damares, com 14 anos, ela foi matriculada na Montgomery Village. E logo que ela chegou na escola, ela se adaptou de certa forma, ela aprendeu inglês rapidamente, ela era uma ótima aluna e gostava de fazer coisas que adolescentes da idade dela fazem, que é ir ao shopping, sair com os amigos, ficar na internet.
A mãe conta ainda que quando ela estava na Irlanda, ela adorava fazer compras e a mãe dava a ela tudo o que ela queria, porque era uma forma dela se sentir bem com ela mesma por ter deixado a filha tanto tempo longe. Mas é claro que as coisas materiais não poderiam suprir necessidades psicológicas e elas começaram a ter problemas entre elas, problemas de mãe e filha, questão de lidar com tudo aquilo. A Maria, ela não tinha uma filha adolescente até aquele momento, ela estava longe da filha, então agora ela estava vendo como que era ter uma adolescente dentro de casa. Na verdade, o que acontecia era que a Damares, ela ficava ressentida com a mãe. Ela sempre questionava a mãe porque ela demorou tanto para trazê-la ali para junto da família. Ela sempre quis ir para os Estados Unidos, ela gostava de morar com a avó, ela era bem tratada, mas ela gostaria de ter ficado mais tempo com a mãe. E é difícil pensar sobre isso, eu até entendo o lado da Damares, porque ela ficou 10 anos com a avó sem ver a mãe dela. Se a gente pensar bem, se de repente a Maria tivesse esperado um pouco antes de ter filhos, talvez ela tivesse conseguido juntar dinheiro antes e ter trago a garota, mas a questão é que ela não fez isso e talvez isso pode ter acarretado em várias consequências que a gente vai ver daqui a pouco. Em agosto de 2016, Damares foi então para a escola secundária de Watkins Mill e lá ela foi abordada por uma organização chamada Identidade, que nada mais é que uma organização que apoia os jovens latinos em situação de risco ou menores desacompanhados. Eles, na verdade, acabam oferecendo aconselhamento a essas pessoas. Muitos deles já passaram por situações como o da Damares, de ter que fazer a travessia sozinhos, então eles tinham muitas coisas a compartilhar. E essa organização é muito importante porque eles têm o trabalho de tentar evitar com que adolescentes eles entrem em gangues. Isso porque as gangues, assim como outros grupos, como seitas, eles dão às pessoas o sentimento de pertencimento, o sentimento de fazer parte de algo. E é muito comum que adolescentes que tenham vindo da América Latina, eles se envolvam em uma gangue bastante conhecida nos Estados Unidos, que é o MS-13. E se você é um amante da cultura estadunidense, vocês com certeza já ouviram falar dessa gangue, porque várias vezes eles já tiveram em discursos de presidentes como o Trump, que falava que essas pessoas deveriam ser eliminadas, pois eles são o puro mal na face da terra. E Damares tinha questões, ela também estava na idade de se rebelar, estava ficando muito difícil toda aquela situação. Maria foi informada pela escola que Damares estava matando aula. Maria não entendeu como aquilo poderia acontecer, ela sempre deixava a filha na escola, esperava ela entrar pelo portão. Como assim ela nunca estava na escola? Além disso, um belo dia, era 1h da manhã, ela resolveu ir até o quarto da filha para ver se estava tudo bem. Ela viu que Damares havia fugido, ela não estava dormindo em casa. É claro que ela ficou muito preocupada. Geralmente é comum que os adolescentes eles fogem em algum momento para ir a alguma festinha, alguma coisa. Mas Maria sentia no íntimo dela que tinha algo muito errado e ela estava tentando se aproximar da filha. Mas acontece que Damares também, ela começou a se fechar bastante. As duas não estavam se entendendo, era como se elas fossem completas estranhas. Maria sentia que Damares estava escondendo coisas dela. E em novembro de 2016, quando ela foi buscar a filha depois da aula, ela ficou sabendo que a filha não estava na escola. Isso começou a ser uma rotina. Porém, ela não sabia onde a filha estava e ela só veio a saber no dia 10 de dezembro, que foi quando ela ligou para a filha e a Damares disse que ela queria que a mãe fosse buscá-la, mas ela pediu para a mãe ter cuidado, pois ela não queria que as pessoas a vissem, pois isso poderia ser perigoso. Maria não entendeu muito bem o que a filha estava querendo dizer, mas ela foi até o endereço dado pela filha dela. Damares entrou dentro do carro, elas foram para casa. Quando Maria questionou o que estava acontecendo, Damares disse que não poderia dizer nada, que era melhor assim, pois ela não queria colocar a mãe dela em perigo. Maria sabia que ela tinha que proteger a filha dela, ela pensou então em uma atitude extrema. De repente, ela deveria mandar a filha dela para um outro local e ela pensou que mandaria Damares para a casa de parentes no Texas.
Acontece que estava próximo do Natal, ela queria que Damares estivesse ali junto com ela e junto com os irmãos, então depois do Natal ela faria isso. Acontece que 2 dias depois que Damares voltou, ela acabou sumindo novamente. Maria ficou muito preocupada porque ela não sabia onde a filha dela estava. Ela foi até o departamento de polícia e disse sobre o desaparecimento de Damares. Um detetive foi designado para o caso e ele começou a investigar para saber o que estava acontecendo. Maria continuou ligando para sua filha todos os dias na tentativa de falar com ela. Ela mandava mensagem implorando para Damares voltar para casa, mas ela nunca obtinha respostas. A única coisa que ela notou é que Damares continuou ativa no Facebook e ela até postou algumas fotos. E em uma dessas fotos ela estava acompanhada de um homem que parecia bastante íntimo, que parecia ser o namorado de Damares. Maria chegou a pensar que esse rapaz talvez estivesse mantendo Damares em cárcere, mas nada indicava sobre aquilo. O que ela entendeu é que a filha não queria ter contato com ela, mas ela continuou insistindo até que em 4 de janeiro de 2017, a Damares atendeu o telefone e foi a última vez em que Maria acabou falando com ela. É claro, ela implorou para a filha voltar para casa, dizendo que estava tudo bem, que não tinha problema, mas Damares disse que não, que ela continuaria onde ela estava e que não era para a mãe se preocupar, que ela estava bem. Maria é uma mãe, ela queria ter mais informações sobre a filha dela. A polícia não estava dizendo muita coisa para ela naquele momento, então ela pensou que ela deveria agir sozinha e ela resolveu então invadir o Facebook da Damares. E quando ela fez isso, ela viu mensagens que a deixou chocada. Ela viu que havia alguns indivíduos que mandavam algumas mensagens para Damares ameaçando de morte, dizendo para ela se preparar. Ela ficou horrorizada, o que estava acontecendo? E quando ela olhou para a foto daqueles perfis que estavam ameaçando a filha dela, ela viu que poderiam ser de pessoas que pertenciam ao MS-13. O MS-13 é uma das gangues mais notórias nos Estados Unidos e foi formado na década de 1980, sendo criada para proteger imigrantes salvadorenhos de outras gangues na área de Los Angeles. Essa gangue ficou ainda mais famosa em 1992, quando houve uma guerra civil, pois eles sentiam na época que precisavam se unir para enfrentar os seus inimigos, que eram pessoas que os ameaçavam, eram outras gangues da área. Então eles são compostos em grande parte por pessoas vindo de El Salvador. E hoje eles contam com vários grupos em várias regiões dos Estados Unidos. O fato é que o MS-13 cresceu muito nos Estados Unidos, principalmente com o advento da internet, e eles crescem rapidamente porque um membro acaba levando outras pessoas. O que se sabe é que em 2011, mais de 400 mil imigrantes foram mandados embora dos Estados Unidos, principalmente porque tinha alguma relação com essa gangue. O nome MS-13 vem da palavra Mara Salvatrucha, que quer dizer crianças indisciplinadas. Agora, o 13 é um número misterioso. Algumas pessoas dizem porque 13 é a representação de um número do mal que está ligado a algumas coisas satânicas. Já algumas pessoas dizem que está relacionada ao M, que é a 13ª letra do alfabeto. Outras pessoas dizem que o M é importante porque está relacionado à máfia mexicana, seria como uma homenagem ao MM. Outra razão pelo qual dizem que o 13 existe no nome do MS-13 é que esse 13 está relacionado ao número de vezes em que eles cortam em pedaços as suas vítimas. Além disso, eles têm a prática de ficar batendo nas pessoas que eles acham que fizeram alguma coisa na gangue por 13 segundos. Isso pode parecer pouco tempo, mas é bastante tempo para uma pessoa que está numa situação complicada. E há um equívoco quando se fala de gangues. A maioria das pessoas pensam que eles são formados exclusivamente relacionados à coisa da questão das drogas, mas não necessariamente. O MS-13 ele foi formado inicialmente para proteger os imigrantes salvadorenhos. Eles se sentiam isolados de certa forma, eles sentiam preconceito por eles não serem ali dos Estados Unidos, então eles queriam se proteger e eles acabaram encontrando isso uma forma de agir violentamente. E eles acabam sendo um grupo bastante organizado, como se fosse um clube de pessoas que têm interesses em comum. E eles acabam se definindo como uma grande família. Além
disso, é muito fácil identificar os indivíduos que pertencem a essas gangues, porque eles têm tatuagem que remete ao nome da gangue, geralmente o MS, o 13, o MS-13. Eles possuem várias tatuagens e eles não fazem muita descrição com relação ao fato deles pertencerem a esse grupo criminoso. Devo salientar que as mulheres não são muito bem-vindas nessa gangue, até porque eles têm um grande preconceito contra as mulheres. Eles dizem que as mulheres são grandes X9 que podem os entregar. Isso porque havia uma moça chamada Brenda Paz, que era uma imigrante de Honduras, que em 2003 ela fazia parte dessa gangue na região da Virgínia e ela acabou entrando em contato com as autoridades para dar informação a eles aonde esses indivíduos eles poderiam ser encontrados. Claro, indivíduos da gangue ficaram sabendo sobre isso e eles acabaram tirando a vida da Brenda. Mas eles não foram lá e simplesmente a executaram. Eles tinham vários métodos que eles faziam com pessoas que eles não gostavam ou que traíam a gangue. Só para saber, essa moça ela estava grávida de 4 meses, ela foi espancada por 13 vezes e também foi esfaqueada por 13 vezes e seu corpo foi deixado em um lote baldio. Desde então, os líderes que estão em El Salvador disseram que eles não aceitariam mais mulheres, que elas não eram bem-vindas, mas elas sempre estão ali bem próximos da gangue. Existem mulheres que têm tatuagens com o nome da gangue, mas na verdade elas não são consideradas como parte do clube. Elas estão ali para ajudar de alguma forma com a questão de cozinhar para os membros, servi-los de alguma forma. Eles também fazem com que essas mulheres casem com homens que têm dinheiro e depois eles acabam tirando esse homem de circulação para que elas fiquem com seguro de vida e deem o dinheiro para a gangue. Eles são bem organizados com relação a isso. A questão do dinheiro deles está mais relacionada, tem também a questão com as drogas, mas também está relacionada ao fato deles ficarem ameaçando pequenos comerciantes. Isso porque esses pequenos comerciantes eles não têm como se defender e eles se aliando à gangue de certa forma, dando dinheiro a eles, a gangue também acaba os protegendo de alguma forma e a gangue gera milhões de dólares por ano, então eles geram muito dinheiro. O engraçado de tudo isso é que quando se compara o número de mortes que as gangues elas acabam efetuando, o MS-13 ele fica muito atrás, mas a questão deles é que eles são muito violentos. Eles não vão e dão um tiro a queima-roupa, geralmente eles executam a pessoa de uma forma muito dolorosa, eles usam armas que são facões, eles acabam cortando as pessoas em vários pedaços, eles têm uma marca registrada que eles são pessoas muito violentas. E isso, inclusive, é relatado por um ex-membro que chegou a dar uma entrevista há um tempo atrás. Na verdade, ele diz que ele é um ex-membro, mas ele fala que ele, na verdade, nunca vai sair da gangue porque eles não permitem que as pessoas saiam. É tipo assim, você quer sair? Então tá bom, você vai sair, mas você vai sair porque você vai perder a vida. Então ele fala que teme muito porque ele vive fugindo, porque ele não quer mais participar disso. Ele fez vários relatos de como esses homens eles acabam executando os seus inimigos. Além disso, ele fala que cada membro da gangue existe ali uma hierarquia, existem vários escalões. Quanto mais cruel as pessoas são, maior é as chances delas de ir subindo de hierarquia. Isso é importante também porque aumenta os salários. Sim, as pessoas que fazem parte das gangues, os homens, né, eles têm um salário e o salário vai aumentando à medida que eles vão mudando de hierarquia. Outra coisa é que quando você chega na gangue, é dado a você algumas missões que você tem que cumprir. Se você não cumpre essa missão pela primeira vez, eles juntam 13 pessoas e durante 13 segundos você leva uma coça. Pela segunda vez, se você não cumprir a missão dada, eles vão e começam a bater com um taco de beisebol nas suas costas por 13 vezes. E esse ex-membro, conta que ele já viu pessoas que nem voltaram a andar depois de tomar essa surra. Na terceira vez em que você falha com os membros do MS-13, você já não tem mais nenhuma chance porque você será executado. E uma das coisas que é relatada também por esse ex-membro, né, vamos dizer assim, é que os membros do MS-13, eles começam a recrutar crianças, adolescentes logo na 5ª série, porque é uma idade em que as crianças e adolescentes, eles são muito vulneráveis, eles querem ter algum tipo de respeito e acaba que a gangue acaba dando a eles esse sentimento de pertencimento, de que eles serão respeitados.
E ele conta ainda que é muito fácil para os pais identificarem que há alguma coisa de errado com os filhos, porque a primeira coisa que eles aprendem é um diálogo diferente, eles começam a falar várias gírias que pertencem àquela gangue em específico. E Maria, ela percebeu esses sinais em Damares, ela conta que nas mensagens ela começou a usar alguns termos que ela achava bastante estranho, não era nada vulgar em si, mas era bastante diferente das outras pessoas. E ela também identificou esses termos quando ela começou a invadir ali o Facebook da Damares, ela começou a ver aquelas mensagens, a forma como ela se comunicava, e realmente ela gelou por dentro, porque ela pensou que a filha dela era um alvo fácil, era o tipo de alvo que eles gostavam, ela era uma adolescente salvadorenha. Nos Estados Unidos, ela estava tendo vários problemas com relação à questão de pertencimento, ela sofria preconceito por ser uma jovem latina, então ela era o alvo perfeito para o MS-13. Maria, sabendo de tudo isso, ela queria agir, ela não queria ficar parada, e ela imprimiu vários panfletos de desaparecimento da Damares. E ela saiu distribuindo em vários locais ali da região de Springfield. Ela bateu em várias casas, até que ela chegou em um condomínio e começou a falar com as pessoas, perguntando se eles haviam visto a Damares. As pessoas diziam que não. Até que ela bateu em uma casa e uma mulher disse para ela tomar cuidado, mas que ela deveria investigar sobre a relação com o MS-13. E ela contou que ali naquele local, naquele condomínio, havia um grupo deles e nesse momento eles estavam ali próximo a uma área de quadra onde eles estavam fumando. Maria não ficou com medo, ela arrumou coragem, não sei de onde, ela estava com seu filho pequeno, ela foi até esses rapazes, mostrou aquele cartaz e perguntou para eles se eles haviam visto a sua filha. Eles disseram que não e começaram a se afastar. Foi nesse momento que o irmão da Damares disse ter ouvido eles dizendo que eles precisavam dar um jeito nela. Talvez eles estavam dizendo que precisavam dar um jeito na Damares. Então, de certa forma, eles sabiam onde ela estava. Alguns dias depois, Maria ainda estava desesperada procurando por sua filha. Foi quando ela ouviu uma notícia que um corpo havia sido encontrado à margem do rio Pontomac. Ela ficou desesperada, ela ficou pensando se não poderia ser Damares, mas foi quando então ela ouviu que era de um jovem rapaz, um rapper chamado Christian Jenner. Na verdade, esse é um nome artístico dele. O nome verdadeiro era Christian Souza Rivas. E apesar de ter o mesmo sobrenome da Damares, ele não era parente de nenhuma delas, não era nem sequer conhecido. Na verdade, Rivas é um sobrenome muito comum em El Salvador, assim como Silva é muito comum aqui no Brasil. Quando ela ficou sabendo sobre aquilo, ela ficou desesperada, porque ela pensou se poderia ter alguma relação com a filha dela, porque esse rapaz era o mesmo que ela havia visto na foto com Damares em dezembro. Aquele rapaz que parecia ser o namorado da Damares. A questão é que o Christian, ele pertencia ao MS-13, na verdade ele era um líder de uma camarrilha. Camarrilha é um grupo que eles faziam de mulheres que ou serviam, né, ficavam cozinhando, ou que eles usavam para atrair homens ricos, para pegar toda aquela questão do seguro, coisas que eu já expliquei. Ele era um líder dessas mulheres e ele havia sido encontrado sem vida e ele tinha sinais que talvez ele tivesse sido torturado por membros do MS-13. A questão é que o Christian era bem conhecido, ele era um rapper do MS-13, ele tinha várias canções que ele inclusive havia postado no YouTube. E em alguma dessas canções ele falava sobre a dinâmica de como era aquela gangue, como eles atuavam. E uma dessas canções ele falava para a mãe dele que ele sentia muito, pois ele não poderia dar netos a ela, porque ele sentia que havia pessoas atrás dele. Então, de certa forma, ele já se sentia ameaçado e ele estava relatando isso nas suas últimas músicas que foram postadas. O que as autoridades verificaram até aquele momento é que sim, o Chris ele foi vítima de membros do MS-13, porque alguns deles estavam considerando um poser, que era aquela pessoa que estava dentro da gangue apenas pelas vantagens de questões hierárquicas e que em algum momento ele poderia ser um traidor. Então eles usaram duas mulheres para atraí-lo até um local e então eles o atacaram e deixaram o corpo dele todo retalhado naquele rio. Bom, e vocês devem estar pensando o que o Chris tem a ver com a Damares. A Damares nesse momento ainda estava desaparecida, ninguém sabia onde ela estava. Maria já não havia tido nenhuma notícia da filha, então ela não sabia
onde a filha estava, mas ela sabia que a filha em algum momento estava namorando com o Chris por causa daquelas fotos do Facebook. Porém, o Chris, ele não era exatamente o namorado da Damares, porque ele já tinha uma namorada que era Vênus Romero Arageta, que também era uma jovem salvadorenha. Ela também havia ido para os Estados Unidos, quase que na mesma época em que a Damares fez a travessia. Se não fossem as questões entre elas, que eu vou descrever daqui a pouco, as duas poderiam ter sido grandes amigas por ter compartilhado vivências muito parecidas. A questão é que a Vênus, quando morava em El Salvador, o irmão dela acabou se envolvendo com uma gangue que era inimiga do MS-13. Ela acabou meio que ficando no meio do fogo cruzado, então ela acabou indo para os Estados Unidos. E quando ela chegou nos Estados Unidos, ela acabou se aliando ao MS-13 ali de alguma forma, sendo uma dama da camarrilha. E ela era namorada do Christian. Em dezembro, em algum momento, ela chegou no apartamento do Chris, ele estava ali com a Damares. Ela achou aquilo muito estranho, ela começou a perguntar o que estava acontecendo, ela até falou com a Damares, mas a Damares disse que não, que ela estava ali a negócios, com essa relação, aquela questão da camarrilha. A questão é que ela pediu ao Chris que mandasse a Damares embora. E foi nesse dia que a Damares ligou para a mãe dela pedindo que ela fosse buscar. Lembra que ela disse, olha, eu quero que você venha me buscar, mas quero que você tenha cuidado, porque isso pode ser perigoso. Foi justamente por isso, porque o Chris a mandou embora, porque a namorada dele, a Vênus, viu a Damares ali e não a queria no local. Depois que tudo aquilo aconteceu com o Chris, a Vênus teve algumas informações. Um membro da gangue disse a Vênus que havia recebido uma mensagem de Damares dizendo que, olha só, você lembra que o Chris me mandou embora? Pois é, agora ele teve o que ele mereceu. Então a Vênus ficou com aquilo na cabeça e ela imaginou que a Damares tinha armado para o Chris e ela tinha sido uma das duas garotas que o chamou até o local onde foi feita a emboscada. E Vênus, claro, queria se vingar de Damares. No início de janeiro, José Castilho Rivas, que era um membro da gangue e que conhecia Damares, ele mandou uma mensagem para Damares falando para ela, olha, vamos conversar, vamos até um parque, a Contique, vamos beber um pouco, falar sobre algumas coisas, tenho algumas novidades para te contar. A Damares, ela disse que sim, então ela se encontrou com o José e eles estavam caminhando no parque, isso era alta madrugada, até que eles chegaram no local e havia ali 12 pessoas esperando por eles. Quando a Damares olhou aquilo, José Castilho conta que ela olhou para ele e disse, olha, isso é uma armação, né? E ele só olhou para ela e disse, segue em frente, tipo, em direção às pessoas que estavam esperando. Assim que ela se aproximou, ela viu que Vênus estava naquele grupo. Vênus imediatamente foi até ela, deu um tapa no rosto dela. Damares caiu no chão e todos eles começaram a torturar Damares. Em algum momento, um dos membros pediu que a Damares tirasse a blusa e também os sapatos e ficasse ali na neve. Isso porque depois de algum tempo da pele em contato com a neve pode causar grandes queimaduras, uma grande dor. Mas eles queriam que ela sofresse assim como o Chris sofreu nos seus últimos momentos. O outro membro ficou picotando o rosto dela e dizendo que iria arrancar os dedos da mão. Ela sofreu muito naquele momento. Em uma das fotos dá para perceber o horror no olho da Damares. Ela sabia que aquele momento era crucial e que talvez ela nunca saísse dali com vida. Vênus foi muito incisiva com Damares. Ela queria informações como tudo aconteceu com o Chris, se ela estava com a outra moça, se ela era uma das garotas, e ela disse que sim, mas que não foi ela quem ligou para o Chris naquele dia. Na verdade, foi uma outra ex-namorada que ligou perguntando se ele não queria dar uma volta com ela. Então elas o levaram até outros membros da gangue que acabaram tirando a vida dele. A Vênus estava muito irritada, ela começou a bater na Damares até que ela pegou um objeto pontiagudo e começou a perfurar a Damares várias vezes. Na verdade, foram 13 vezes. Depois de tudo que Vênus fez, Ilmar Sanches Sarano, que é um outro integrante do MS-13, pegou um grande galho de árvore e empurrou contra
a Damares, e esse foi um dos seus ferimentos fatais. E quando perceberam que Damares havia perdido a sua vida, eles usaram uma corda e arrastaram o corpo para debaixo de um viaduto ali próximo ao local. Chegando lá, eles colocaram o rosto dela em uma poça de água e cobriram o corpo com o objeto que eles encontraram no local. E o pior de tudo isso é que eles gravaram em vídeo de tudo que eles fizeram, desde o momento em que a Damares chegou naquele parque até o momento em que eles deixaram o corpo ali debaixo do viaduto. E esse vídeo foi gravado justamente porque eles enviariam para os líderes que estavam em El Salvador. Eles queriam mudar de hierarquia dentro da gangue e também ter um aumento de salário. Então eles saíram rindo de tudo aquilo que eles acabaram de fazer. O corpo de Damares foi encontrado no dia 11 de fevereiro de 2017, um mês depois que tudo aquilo aconteceu. Maria, quando recebeu a notícia, ela ficou arrasada, ela estava grávida de poucos meses e ela teve uma crise depressiva muito forte, ela chorou muito e ela acabou perdendo o seu bebê. Lembre que os policiais estavam investigando o desaparecimento de Damares desde dezembro, então eles já tinham algumas coisas que Maria ainda não sabia, mas eles estavam perto de chegar aos responsáveis. Quero salientar também que a Vênus, ela também foi declarada desaparecida pela sua família. Em janeiro, pouco depois do que aconteceu com a Damares, ela voltou para casa. Os policiais foram até ela, falar com ela onde ela estava, o que havia acontecido. Ela disse que estava tudo bem, que ela só estava com alguns amigos, se divertindo. A gente sabe o que ela estava fazendo, né? Mas ela disse isso para os policiais, mas os policiais já estavam investigando e quando ela voltou para casa, eles pensaram, olha, ela estava fazendo alguma coisa errada. E em fevereiro, quando eles encontraram o corpo da Damares, eles pensaram, bom, a gente tem uma pessoa importante e a gente precisa falar com ela. E novamente eles trouxeram a Vênus e quando eles começaram a falar com ela, eles já tinham em mãos aquele vídeo que havia sido gravado pela gangue, porque eles conseguiram acesso àquele vídeo em algum momento. Foi quando então ela não teve saída e ela contou que sim, que ela havia feito aquilo com Damares, mas não era porque ela fazia parte da gangue ou porque ela queria subir na hierarquia também. Ela contou que fez aquilo tudo por amor e ódio, porque a Damares teve um caso com o seu namorado Chris e além disso o havia levado para uma emboscada. Como os policiais tinham aquele vídeo, eles conseguiram identificar 10 pessoas que foram presas. 6 delas eram menores de idade e isso era bem comum nas gangues do MS-13, principalmente quando eles iam fazer alguma coisa de errado com alguém, porque eles sabiam que essas pessoas não responderiam por crimes como pessoas adultas. Mas 4 delas eram pessoas adultas, então eles foram indiciados pelo que aconteceu com Damares. E entre elas estavam Cindy Blanco Hernandes, de 18 anos, e o Marchance Serrano, de 21 anos, Miranda Carcamo, de 18 anos, e José Cássio Rivas, que foi aquela pessoa que mandou uma mensagem para Damares, convidando para fumar no parque. Dentre eles, Emerson Fugão Lopes, Cindy Blanco e Carcamo se declararam culpados das acusações, incluindo raptos e mais 2 casos de participações em gangue. Eles se declararam culpados porque eles queriam ter uma pena menor e, além disso, eles serviriam de testemunhas no julgamento da Vênus e também do José e de outros integrantes. José Torres ajudou a organizar tudo o que aconteceu com Damares, ele foi uma das principais pessoas ali a arquitetar aquele plano e ele foi a pessoa que gravou aquele vídeo, inclusive ficou fazendo uma narração que é uma coisa bastante bizarra. E José foi sim promovido dentro da gangue do MS-13. Já Vilmar disse que sim, ele participou do que aconteceu, ele acabou usando aquele galho que foi um ferimento fatal na Damares, mas ele contou que só fez aquilo porque ele foi ameaçado, sim, ele estava no parque, mas ele contou que foi atraído até lá com a promessa de que eles iriam beber e se divertir. Ele não sabia que eles estavam arquitetando o que aconteceu ali.
E além disso, quando ele estava ali, tudo estava acontecendo, eles disseram, olha, se você não fizer isso, você não vai sair daqui com vida. Então foi por isso que ele fez aquilo. É claro que ninguém acreditou na versão dele, porque todos sabiam que ele estava muito satisfeito com o que ele fez. Havia mensagens em que ele havia trocado com outros membros da gangue e, inclusive, ele tinha feito aquilo porque ele queria ser promovido dentro do MS-13. Vênus enfrentou uma pena máxima de prisão perpétua, mas ela acabou sendo condenada a apenas 40 anos de prisão por tirar a vida da Damares. Depois do julgamento, a Vênus ela estava na prisão e ela resolveu dar uma entrevista para o Washington Post. Ela contou que, na verdade, ela não fazia parte da gangue do MS-13. Isso realmente é verdade, porque eles não aceitavam mulheres ali dentro do vínculo deles. Na verdade, ela fazia parte de uma camarrilha, ela era usada por aqueles homens, né? A gente sabe muito bem disso. Ela conta que as pessoas têm uma visão muito errada dessas gangues, que eles não são pessoas más, que muito pelo contrário, eles são imigrantes que sofrem preconceitos, isso é verdade, os imigrantes sofrem preconceitos e que talvez, né, todas as ações deles são em decorrência disso. Só que ela me desculpe, porque todas essas coisas não justificam as maldades que eles fazem com outras pessoas ou até mesmo com pessoas que pertencem ao vínculo deles. Vênus conta ainda que se arrepende muito do ato criminal em que ela se envolveu e que se ela pudesse, ela traria Damares de volta, porque ela jamais queria ter feito aquilo, ela não queria estar na prisão. Na verdade, ela só se arrepende porque ela foi presa, porque se ela tivesse continuado liberta, ela continuaria dentro daquele grupo e com certeza teria feito coisas piores. Maria, mãe de Damares, conta o quão difícil foi perder a sua filha, o quão difícil foi aquele momento. Ela acabou também perdendo o bebê que ela estava esperando devido à decorrência de toda a tristeza daquele ato causou. Durante o julgamento, ela acabou assistindo partes daquele vídeo em que foi gravado, em que eles torturavam a filha dela. Ela conta o quanto aquilo a aterroriza até hoje, ela jamais vai esquecer aquelas cenas e a gente imagina o quão traumático foi. E ela conta ainda que é difícil para ela conviver com o que ela fez, ela acha que tudo aconteceu por culpa dela. Ela quis tirar a filha dela de El Salvador porque era um lugar perigoso, ela queria dar um estilo de vida diferente para a filha, uma melhor educação, acesso à saúde, e na verdade ela acabou colocando a filha dela nas mãos daquelas pessoas que são pessoas muito más. O velório da Damares aconteceu em uma pequena igreja, apenas 50 pessoas compareceram, isso porque eles tinham medo de que talvez membros da gangue poderiam ir até o local, fazer alguma coisa. A avó dela teve uma permissão, um visto para participar daquele velório, então ela esteve presente. E foi um momento muito difícil para toda a família. Eles estavam usando camisetas com a foto da Damares e dizendo que ela deveria ir para um lugar bom, assim como ela era uma garota boa, ela deveria ir para um lugar bom. É difícil falar alguma coisa sobre isso. Geralmente essas gangues eles acabam recrutando esses jovens adolescentes, até mesmo crianças ali no momento em que eles precisam de apoio, precisam de pessoas. É por isso que aquela organização Identidade, eles tentam agir na escola, principalmente com imigrantes, porque eles sabem que são pessoas que a gangue, o MS-13, está de olho. Eles sabem o quanto eles são fortes, principalmente com a internet, eles acabam recrutando muito desses adolescentes pela internet. A gente sabe que os imigrantes latinos, de forma em geral, eles sofrem bastante preconceito e eles acabam encontrando apoio em membros da gangue e eles acabam se envolvendo com tudo isso. Durante o julgamento, o juiz falou uma coisa muito importante para uma das pessoas que estavam envolvidas no crime, que é o Vilmar, dizendo para ele que só há duas maneiras, duas opções de vida quando você se envolve com gangues. Ou você vai preso ou você acaba perdendo a vida. E no caso do Vilmar, ele foi preso, mas ele poderia perder a vida assim como outros membros da gangue. Porque a gente sabe que em algum momento, se você fizer alguma coisa errada, não tem perdão e realmente não tem saída. Mas me contem vocês o que vocês acharam do caso de hoje. Vocês já ouviram alguma história sobre o MS-13? Já ouviram falar desse grupo? A gente sabe que os imigrantes, eles sofrem sim bastante preconceito, os latinos de forma em geral. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Compartilhe aqui com o canal, apoie o canal, deixe um comentário.
Curtam esse vídeo, eu espero vocês na semana que vem. Vamos construir esse canal juntos e eu espero vocês aqui toda semana. Um grande abraço, tenham um excelente final de semana.